Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leti Poerski. E hoje nós vamos entrar no universo da odontologia, né, com a nossa clínica Somos, né, que já é confirmada lá no Vita Center. E hoje nós temos aqui os sócios da empresa, o Eduardo e a Carol Bortolas de Carvalho, né, que são irmãos, não são só sócios, mas são irmãos. Então, hoje a gente vai deixar que vocês se apresentem para contar um pouquinho como é que foi essa história, como é que vocês estão juntos, quem se inspirou em quem aí, né, se teve um líder da dupla. Então, não sei, vocês que escolhem quem quer começar falando. Vou deixar para ela, já que ela foi minha inspiração. Né? Aí, ó. Tu vê só. Eu sempre quis ser dentista, né? A nossa tia-avó e o nosso tio-avô são dentistas, nossos pais não. Nosso pai é engenheiro agrônomo. E quando eu olhava minha tia trabalhando, aquilo era adorável, eu só imaginava aquilo para mim. O Eduardo sempre foi mais eclético com a profissão e hoje em dia ele atua bem na área do nosso curso, ele é bem dentista, e eu acho que às vezes eu fujo um pouquinho de ser dentista. A ideia de criar Somos, né, partiu inclusive dessa relação de irmãos que nós temos, como a Carol estava comentando, né, sobre as nossas especialidades, né, então ela é bucomaxilo e implantodontista. E por ser dentista que ela comentou é porque eu atuo na parte de reabilitação oral, então eu sou protesista e implantodontista também. O protesista, que algumas pessoas inclusive correlacionam com o protético, mas o protético é aquele que trabalha com o dentista, fornece o trabalho laboratorial, então que cria os dentinhos, que criam as próteses, né? Prótese total, próteses unitárias, uma gama de elementos que a gente pode reabilitar os pacientes. Por isso que ela relata a questão relacionada à odontologia mais dentista, né? Então, a Somos surgiu nessa ideia de, primeiro, sermos complementares, né? Somos com 2 M's no meio, então são 2 irmãos, especialidades complementares, ela mais a parte cirúrgica, então a ideia é que quando uma pessoa perde algum elemento dentário, um órgão dentário, que a gente costuma dizer, tem a necessidade de repor. Então o reabilitador, o protesista, reabilita também. Então somos unidos nesse intuito de tratar o paciente por um completo, né? Se tu for ver, o Somos de trás para frente é igual, né? Então, legal. Não, até a gente, né, a gente faz os temas de casa, né? A gente tenta pesquisar e tal, e foi muito legal encontrar o site de vocês super completo e, na verdade, até bem didático, né, para quem não é da área, que é o que a gente estava conversando. Cada talk aqui é legal porque é uma área diferente, então a gente começa a entender até aquelas nomenclaturas, aquelas coisas que a gente mas bucomaxilo, né? Para vocês é muito comum, né? Pra gente que é leigo, né? Até estava comentando nos bastidores que eu precisei de um bucomaxilofacial uma vez que eu sofri um acidente e não fazia ideia, mas quem é esse profissional? O que faz? Quem é? E daí, quando a gente começou a ler, a Carol é especialista, né? E fez residência, enfim, tu até pode contar um pouquinho e explicar para quem está nos ouvindo o que faz um bucomaxilofacial. Quando eu fiz a residência, né, em 2003... A gente vai indo de trás daqui a pouco a gente está lá quando é que começou. Em 2013 eu fiz a residência de cirurgia bucomaxilofacial. O buco ele trabalha muito no hospital, né? Antigamente se tinha muita residência, não se tinha tanta especialização como tem atualmente. E as residências a gente tinha um circuito junto com os médicos, né? O buco ele trata as fraturas de face, de órbita, de mandíbula, né? Mas tem aquela parte de oral menor, né? Que é as cirurgias de implantes, que a gente antigamente não tinha um especialista em implantodontia, né? Eu vinha fazer até depois. Então era a remoção de terceiros molares, né? De dentes inclusos, né? Impactados, lesões patológicas que envolviam esses terceiros molares ou até lesões adjacentes a outros dentes, né? E então o buco ele ficava no hospital para
mais para atender essas urgências de trauma, né? Mas também tem aquele book que faz a parte de consultório, que eu me dediquei. No início eu comecei fazendo essa parte de trauma de face aqui, quando eu cheguei em 2005, mas me dediquei mais para a parte do consultório mesmo. Uhum. Chegaste a trabalhar no hospital mesmo? Eu trabalhei no Hospital Militar durante 8 anos, né? No Hospital Militar de Santa Maria, agora Hospital Geral, né? E aí só atendia acidentes, pessoas... Fazia de tudo, a parte de acidente e a parte, a gente chama de oral menor, essa parte de consultório mesmo. E aí depois desse tempo, que daí vocês... tu te formou e logo depois o Eduardo se formou 2 anos depois. A gente tem 1 ano e meio de diferença de formatura, de formação, vamos dizer assim. Só que a Carol, logo que se formou, ela é formada numa instituição diferente da minha. Eu me formei aqui em Santa Maria e ela acabou indo fazer a residência logo em seguida em Porto Alegre. Então, como a residência dela necessitava um maior tempo, com plantões, hospital... Uma dedicação exclusiva, uma dedicação assim, exclusiva. Né? Porque era uma residência. Eu, logo que me formei, eu tive a oportunidade de já começar... Eu sempre disse cravar nossa bandeira. Ainda não existia Somos, porém era uma Somos que estava surgindo, né? À medida que a gente começou a fazer uns atendimentos, né? E ela vinha do tempo vago atender, enquanto eu ficava alguns dias da semana aqui, porque eu ia a Porto Alegre, também fazer alguns cursos de capacitação e logo porque a especialização que eu deslumbrava na época não tinha ainda aberto vagas. Precisava algum tempo para abrir turma. À medida que abriu, a gente conviveu mais um ano, convidei 1 ano em Porto Alegre juntos. Ela acabou voltando, entrou para o Hospital do Exército, Hospital Militar, e à medida que eu terminei a minha, também me candidatei, também entrei, como eu disse, eu me espelhei nela, né? Acabei entrando também no hospital, então trabalhava na parte de prótese e ela na cirurgia. E eu posso dizer hoje que atualmente eu me espelho nele também, né? Porque acabei... Sabe aquela história que a vida começa aos 40? Pois então, né? Chegou aos 40 e eu não fiz meu mestrado ainda. Eu fiz 2 especializações e não comecei meu mestrado. Daí, vendo ele dando aula, né? E comecei o mestrado e hoje a gente dá aula na mesma instituição. É muito bacana. Dele também. Ter essa... Então, vocês ficaram esse tempo dos 7, 8 anos no hospital e aí depois que resolveram abrir a... Não, a Somos, ela surgiu à medida que eu retornei para Santa Maria. Eu finalizando minha especialização, a Carol estava retornando também. A gente, quando eu retornei para Santa Maria, o curso do Eduardo não era dedicação exclusiva, né? Era com ele ia na quinta e ficava quinta, sexta e sábado em Porto Alegre. Eu tinha que morar lá, né? Então, quando eu voltei, a gente montou a nossa Somos, que foi em 2005, janeiro de 2005. Então, vai completar, tá próximo de completar quase 20 anos aí, né, em 2025, vamos dizer assim. Que legal. E a gente iniciou num determinado espaço, hoje habitamos um segundo espaço e estamos indo para um terceiro espaço que eu acho que vai ter a nossa cara, que é o que nós estávamos procurando. Eu, como digo, né, Cris, né, gente, eu não quero mais sair de lá. Eu disse pro Eduardo que é pra cá, eu já nem entrei, não quero mais sair. Não, e com certeza vocês estavam comentando nessa questão do tipo de atendimento que vocês fazem, quem são os clientes, né, de vocês. A gente aprendeu agora que a gente não fala mais paciente, né, porque é uma relação, e vocês, quem sabe, até amigos, né, porque vocês estão dizendo que quem vai lá, muitas vezes vocês atendem, abraçam desde uma etapa da vida, numa necessidade, e vão seguindo os anos, ou sentindo outras necessidades, e acaba criando esse vínculo, né? Então, se vocês puderem contar um pouquinho de como é que isso acontece, né? Quem é o público principal de vocês? Nós começamos, como toda a área da saúde, né? A gente começa com uma gama pequena de clientes, vamos dizer assim, né? E do nosso interesse foi importante esse tempo do Exército.
Então, a gente teve uma grande circulação de pessoas que conheceram o nosso trabalho, a nossa dedicação enquanto a gente atendia essas pessoas lá dentro do hospital. Naquele momento, nós não tínhamos uma gama tão grande, porém, esses pacientes acabaram nos conhecendo, vamos dizer assim, no primeiro momento lá, e muitos seguem até hoje. Então, começou uma carteira de clientes nesse sentido. Tem gente que é lá da época. Tem. É mesmo? Olha que hoje, inclusive. A gente estava comentando aquele exemplo da paciente hoje. É uma paciente que há anos que... que reconheceu a Carol pelo perfume. Isso. Foi uma paciente que a gente fez um atendimento lá e teve uma necessidade que na época o hospital não supria e a gente complementava na nossa clínica privada. E o bacana é que vai vindo os amigos, as mães dos nossos amigos, né? Vai vindo a família, no início era a família e depois vai se estendendo, né? Para todos os... Mas não chega a atender criança. Tem duas especialidades que a gente não atende. É odontopediatria, mas na área de cirurgia eu atendo, se tiver que fazer uma cirurgia de criança, eu acabo fazendo, né? E a parte de ortodontia, que é a colocação de aparelhos, que a gente também não trabalha, mas daí a gente indica os colegas. Da dor. Né? Nós temos colaboradores, né, que são dentistas que vão conforme uma necessidade. Por exemplo, no caso, uma endodontia, que é relacionada, vamos dizer assim, a um tratamento que a gente está executando. Então, ao invés do nosso paciente ter que ser encaminhado para uma outra clínica ou procurar um outro colega, né? A gente tem colegas que vão à nossa clínica para atender esse tipo de paciente, né? Então, isso aí, hoje em dia, né, ninguém quer ficar andando para um lado e para o outro ou procurar um profissional. Então, a gente acolhe o paciente quando ele chega para nós, a gente confia, o paciente confia no nosso trabalho, então, e muitas vezes o nosso trabalho também necessita do resultado do tratamento prévio que esse colega tem que executar. Então, a gente confia no trabalho desses colegas que vão fazer esse tipo de tratamento, então a gente acaba agradando todos e a gente fica seguro também do nosso resultado do nosso trabalho, né? Então, isso é interessante e aí é legal, porque várias pessoas, né, atualmente, né, até o momento que vive a odontologia, com muita clínica, muito dentista no mercado, sempre nos perguntam por que tu não abre uma clínica maior, bota a gente trabalhar para ti. Parece que a gente está, inclusive, indo no caminho inverso, o contrário, porque muito dentista hoje virou empresário. Né? E aí eu sempre respondo, é uma questão pessoal minha e da Carol também, que essa maneira de nós querer acolher o paciente e personalizar os atendimentos. Personalizar os atendimentos, perfeito. A gente querer ter aquela preocupação com o cuidado, desde quando ele chega até o final e fazer a manutenção desses casos, né? Eu particularmente não conseguiria, e a minha resposta, eu não consigo, como se diz, pedir para alguém fazer algo por mim e ao mesmo tempo eu dormir tranquilo, né? Então é uma característica pessoal minha, né? E talvez da área. E a clínica tem é um posicionamento, né? É uma forma de estar inserida no mercado e reconhecida por isso, né? Porque hoje já é uma empresa que a gente, né, já é referência na nossa região, né, no estado. E você recebem pessoas de fora Muita bastante? Gente de fora. Então, essa gama de pacientes que a gente começou, vamos dizer, lá do Exército. Então, depois passou os conhecidos e um paciente atraindo o outro, vem com referência desde da fronteira oeste, fronteira sul, essa semana região de Balneário Camboriú e Livramento. E eu atendi uma paciente de Washington essa semana. É verdade, é verdade. Claro, com o foco do nosso atendimento, uma conhecida, né? Uma paciente. Sim, então, os pacientes, a gente já teve paciente da China, Brasil e Santa Mariense, que foi morar lá. Canadá. Então, são uma gama mas não por ser natural do país, mas que deixam, que é uma característica, eu acho, da cidade, né? É uma característica da cidade, de assistencialismo, né? Então, as pessoas têm essa preocupação com o atendimento. E Santa Maria, que tem uma gama de profissionais
de grande valor, né? Em todas as áreas da saúde, eu vejo assim, né? É uma referência. E é referência. Na região. Então, as pessoas que são natural daqui deixam, quando tem a oportunidade de estar em Santa Maria, até ter esse atendimento aqui, né? Não tem aquela coisa, né? Não, agora eu vou lá para Santa Maria. As pessoas que não moram mais aqui, que eram daqui, né? Vem para o final do ano. Então, eu vou lá, daí já vou marcar o dentista, faço isso, faço aquilo. Faço o check-up geral. E é comum isso. Tanto é que a gente deixa, né, nosso período de férias, ou aquela semana, porque dentista não pode tirar férias, né? Vocês, não sei se vocês sabem disso. A gente se alterna lá no consultório. A qualquer momento vai ter alguma coisa que vai acontecer. E a gente, com essa preocupação que a gente tem, né, Carol? A pandemia. Eu digo que um exemplo clássico foi a pandemia. Quando aquela história, lembra que todo mundo tem que ficar em casa, os nossos pacientes começaram, olha, quebrei um dente, né? Tô com o rosto um pouco inchado, meu dente está doendo, né? E daí a gente se olhou, vamos voltar, né? Não dá para deixar. Aí vocês, né? acho que foi uma das áreas que foi mais... Porque como é que tu, né, a proteção... Eu lembro... A gente parou 10 dias. Que me comentaram uma vez de alguém da área de vocês usar, tipo, 2, 3 camadas que tipo, colocava máscara, colocava aquela parte da... Eu tenho um certo posicionamento quanto à pandemia, que o cirurgião dentista, ele sempre foi preparado. Tem vírus como, né, o Covid, assim como o Covid, tão graves, né, que a gente pode atender um paciente com outro tipo de tal doença tão grave quanto, e a gente tinha que estar preparado. A clínica tem que estar preparada. As desinfecções. As desinfecções tem que ser um mesmo o uso padrão. Do álcool sempre foi corriqueiro. O nosso cuidado com a nossa saúde, com a saúde do paciente que nós estamos atendendo, com os nossos colaboradores, né? O manejo com o material, o manejo do instrumental, né? Porque tem doenças tão graves quanto o Covid que já estavam aí. E muitas vezes vai estar lá no prontuário do paciente, tu vai se negar. Eu não me coloco no lugar do paciente, eu não posso negar atendimento para ninguém. Então, o Covid foi um momento, eu me coloco no lugar de cirurgião dentista que a gente teve que mostrar porque a gente tem uma formação com cuidado na saúde, né? Então, a gente... Claro, tem o paciente com comorbidade, o paciente mais idoso, que é o nosso foco de atendimento. Muitos tinham medo de ir ao consultório, porque daqui a pouco poderia contaminar no elevador, na entrada do hospital, né, na rua, no transporte público, ou no transporte que ele viria até ali. Mas a minha ideia, e eu acho que a Carol pensa da mesma forma, o cirurgião dentista foi treinado para isso. Então, ele não pode ter. Agora, o paciente teu... Né, tinha paciente que relatava, eu quero ir, mas eu tenho medo de pegar o elevador. Então, são coisas que a gente tem que levar em conta. Mas, como profissional da área, eu acho que a gente sempre esteve preparado, né, para esse momento. Sim. Bem dizer, quase que vocês não pararam, então, durante quase, a gente não parou, praticamente. Só foi aquele período o paciente crítico, né? Foi o período que a gente teve ali, acho que foi 2 semanas que estava fechado, né? E outra coisa, assim, logo em seguida que a gente entendeu, né? Eu acho que foi um momento que muitas pessoas que tinham que ficar em casa ou deixaram de ter o trabalho, por exemplo, eu dou o exemplo do marido da Carol. Ele é o meu cunhado, né? Ele viaja muito, ele trabalha para uma empresa que atende o Brasil inteiro, o local do trabalho dele é a região de Porto Alegre, né? E dali para o Brasil. E ele ficou mais em casa. Então, esse tipo de paciente que aconteceu com a gente, não vou dizer ele, mas o exemplo dele... ele teve a oportunidade de fazer muitos tratamentos dentários, que são os tratamentos que a gente faz, né? Tipo uma reabilitação estética, um uso de facetas que demanda tempo, uma reabilitação com implantes que demanda tempo, demanda cirurgia, procedimentos cirúrgicos que tem que ter tempo de recuperação. Ele estava em casa, ele estava na cidade da casa dele, uma cidade que proporcionaria isso, e a gente teve uma demanda muito boa, ao contrário de que daqui a um pouco alguns podem falar que a pandemia me prejudicou. Eu acho que a odontologia foi favorecida num determinado momento, claro, aí depois essa demanda
suprimida, Acabou. né? Realmente o fluxo deu uma diminuída, mas eu vi no primeiro momento foi muito bom, inclusive para quem estava disponível para atender. Principalmente para tratamentos cirúrgicos, né? Para quem precisava mais de repouso, que não precisava sair muito para viajar. E as viagens acabaram um pouco no primeiro momento, né? Eram mais as necessitadas. Então, eu acho que nesse sentido a gente se beneficiou. As coisas que estavam paradas foram sendo resolvidas. E agora nos conte alguma curiosidade, assim, né? O que vocês, nesse universo da odontologia, assim, o que vocês acham particularmente o maior desafio? Ou o que sei, algo pessoal, assim, para a gente conseguir vislumbrar, assim, na profissão? O que vocês já encararam? Tipo, aquele caso foi... Eu, particularmente, assim, eu sou um apaixonado pela profissão, né? Então, além da parte clínica, né? Tanto eu quanto a Carol somos professores também no curso de odontologia aqui da UFN, né? Dou aula para uma pós-graduação em outra instituição também. Então, estudar faz parte do nosso cotidiano, além de clínicos, né? Somos professores, temos que me manter atualizados. Eu sou muito curioso, gosto de estudar, gosto de ler artigo, gosto de estar sempre me atualizando, a oportunidade que tem de atualizar fora. A gente está sempre indo atrás, então mantendo técnicas e conceitos atuais. Mas eu acho que o maior desafio mesmo, Cris, sempre vão ser as pessoas, né? Nós atendermos um ser humano, nós não atendemos simplesmente a saúde oral dele, né? A necessidade que ele vem nos procurar. Muitas vezes a gente tem que ter o desafio do medo daquele paciente que está chegando, por mais que ele confie na gente, de fazer um procedimento em que ele vai estar ali presente, vai estar consciente, porque se tu vai analisar muitos dos procedimentos médicos, tem uma cirurgia com anestesia geral, o paciente não participa daquele momento. O cirurgião dentista, sim. Ele escuta todos os movimentos. Ele escuta movimento, ele vê os movimentos, ele escuta o som, né? Nossos equipamentos fazem barulho. E quem é que gosta de um dentista, né? Quem é que gosta de um dentista? Agora tu estava falando, eu vou fazer uma pergunta para você. Gente, como o dentista fala enquanto tu tá com a boca aberta, né? Aí tu fica ali e a pessoa fica te fazendo perguntas e tipo, tu não e quando tem o dentista nem ralou. Justamente para descontrair um pouco, pouco, né? né? Agora eu tô falando assim, não, de repente tá aí o porquê de tanta conversa, porque realmente é ruim, o barulho é ruim, tu tá numa posição ruim, tu ali com a boca aberta e tu fica olhando pra pessoa, né? Por isso então que a gente tenta fazer mas é engraçado sonzinho. mesmo, depois tu fica, fez uma tanta situação... pergunta, você fica, mais vulnerável do que isso não tem, né? É uma arma, eu vou dizer assim, que o dentista tem para tentar amenizar toda aquela ansiedade do pré-operatório, vamos dizer assim, no operatório em todos os sentidos, né? Até para fazer uma restauração. Hoje, curiosamente, tive um paciente que ele já chegou, ele tem uma crise de ansiedade, ele tinha uma necessidade, e ele não quis fazer o procedimento, né? Ele simplesmente dizia, eu estou muito ansioso, eu quero só que tu me alivie esse determinado tipo de problema aqui e eu volto outra hora que eu tiver melhor condição, né, com a ansiedade, porque ele já tem um problema de saúde conforme isso. Então, eu acho que esse é o desafio, né? Porque tem pessoas que a gente atende normalmente. E eu, principalmente, quando faço procedimentos cirúrgicos, né? O paciente chega com uma pilha, né, de nervos ali, né? Ninguém chega tranquilo para fazer uma cirurgia. Daí a gente tenta conversar para deixar a coisa mais tranquila, mais relaxada, para ele não pensar só no procedimento, para ele pensar em outra coisa nas férias, o que ele vai fazer nas férias, como é que estão os filhos, né? Mais ou menos nesse sentido. Porque antes de chegar ali, a pessoa já deu um Google, já pesquisou, já viu os vídeos das cirurgias e tá morrendo. E tem paciente que você desafia, assim, né? Eu vi na internet que a paciente levou 10 minutos para tirar os 2 sisos, os 4 sisos. Cronometra aí. Deu 7 aquela vez, para tirar os 4.
Mas o meu recorde é menor. E isso é muito legal. 5 minutos. Olha aí, ó. Mas foi meio forçado, assim, sabe? Eu digo assim, o paciente, ele tá até aqui e pode contar as histórias. Me ligaram do colégio que a minha filha tava com uma crise alérgica. E daí, mãe já olha assim, ó, meu paciente veio de Pelotas. Eu olhei assim, a cirurgia tranquila. Não, até eu chamar o marido para chegar em casa, na escola, eu já tô ali, né? Vou resolver o problema. Daí... a secretária estava auxiliando o Eduardo num procedimento, quando ela olhou assim, os 4 dentes na mesa. E eu já tinha saído, né? Bateu meu recorde. Isso, né? é que nem a gente... E o paciente frequenta a clínica e ele diz... Abrindo um pouco o nosso... É que nem levantar peso, né? É. Tu tá lá na academia, tu diz, 20 quilos, não vai, não sei o quê. Aí bota o teu filho ali de 30, se tu não levanta na hora, né? Dá um jeito, dá um jeito. Que legal. E daí, o pai da criança, desse adolescente, eu tive que tirar um dente também dele, fazer um procedimento cirúrgico. E ele, já acabou? E eu, calma, é diferente. Hoje eu não estou pressionada, o teu dente é diferente do teu filho, cada cirurgia é uma cirurgia, claro. Né? Uma modéstia à parte, ela é muito boa. Ela é muito ele boa. tá puxando meu saco. É muito... Não tô. E isso é bem interessante, né? Porque hoje a gente tem... A clínica tem 3 consultórios de atendimento. E os nossos consultórios ficam próximos um do outro. Então, a gente, pelo tipo de divisórias, né? Aí a arquitetura pode explicar melhor. O som também acaba, alguma parte do som, propagando. Então, a gente sente o movimento, vê um paciente, o outro. A minha área, eu fico, às vezes, eu entro no início do procedimento, o início da tarde, e vou até o final, o início da noite. Com um paciente. Enquanto isso, a Carol entrou, já atendeu, fez 3 ou 4 cirurgias, já está em casa, já pegou as filhas no colégio e eu continuo trabalhando. Eu acho que ele está puxando meu saco, porque a gente tem essa ligação, né? Não. Vou ser madrinha do filho dele. Quem é o prático da história? Eu sou mais prática, ó. Mais prático. Eu acho que prático ainda sou eu. Tu acha? Eu não sei, eu sou muito prática. Acho que a gente é parecido nesse sentido. Muito parecido. Até quando a gente estava fazendo o Vita, a arquitetura, ele... vou deixar contigo que a gente tem o mesmo gosto. Então eu sou super convite. Coisa boa. Até o lado feminino dela impera nesse sentido. Mas deve rolar um estressinho de vez em quando também, né? Ele é o imperador, né? Ele falou impera, mas ele é o imperador da clínica. Viu? Tem o... Casos de família. Pessoal, as pessoas adoram, né? O ibope do podcast das autoras. Mas tu vê isso daí faz quantos anos, né? 15? Esse ano completo 20 anos de formato. Aliás, já completei 20 anos de formato. O Eduardo vai completar. Eu sou formado em 2004, né? 18 anos. É mais que um casamento, né? Às vezes a gente convive mais que um casamento, porque a gente passa... O lado bom disso é que à medida que o clima esquenta... Cada um vai para casa. Cada um vai para residência diferente... É irmão, né? Sim, a gente consegue tolerar um pouquinho... No churrasquinho vocês conseguem evitar o assunto escritório? Não, às vezes não. Às vezes não. Às vezes não. Eles têm que dar um basta na gente, porque a gente começa a falar dos casos, né? Mas vocês chegam a atender a mesma especialidade? Ou tem... Elas sempre se complementam, mas a gente ambos somos implantodontistas, né? E daí é bem legal que a gente divide as cirurgias, a gente faz em conjunto, um diferencial nosso. É que o legal da implantodontia é que imagina quando uma pessoa perde um dente, né? A pessoa vai te procurar pela necessidade de repor o dente. Porém, antes de repor esse dente, ela precisa de um meio que retenha a prótese, que vai reter o dente. Então, o substituto da raiz do dente, que seria o implante. Né? O posicionamento do implante, que seria aquele parafuso de titânio que vai cicatrizar no osso, que a gente chama de osseointegração, ele é guiado pelo desenho do dente futuro. Então, o que acontece? A minha visão como protesista e implantodontista é complementar da Carol como cirurgiã implantodontista. Ela aborda mais a técnica cirúrgica, então como incisão, sutura, né, enxertia, que muitas vezes a implantodontia ela necessita de uma reconstrução óssea para o volume daquele dente que foi perdido.
que perdeu junto com aquele dente. Então, a gente precisa fazer um enxerto. Então, essa abordagem, a Carol é ela que faz. A minha abordagem seria, além de reabilitar o dente, a instalação do implante no lugar essa instalação e posicionamento do implante no lugar correto, que ela não tem uma visão, vamos dizer assim, 3D do posicionamento do dente tão bom. Apesar de a gente ter técnicas também que hoje a gente pode guiar, né? A gente já tem essa tecnologia na clínica, né? Que são equipamentos como a gente fazer um escaneamento ao invés de usar aquela massinha que o paciente tanto não gosta, fazer uma moldagem. Existe ainda? Existe. E vai existir por um bom tempo. Então, a tecnologia já ajuda bastante. Então, a gente pode... O que nós realizamos no consultório, a gente faz escaneamento. Então, através de um método de computador, um software, a gente faz um desenho do formato futuro do dente, envia para uma empresa ou um laboratório que fresa através de impressoras ou propriamente fresadoras que vão confeccionar uma guia que a gente pode fazer a instalação desse implante, inclusive sem criar incisões, sem descolar tecido, em que o pós-operatório dele é melhor, vai inchar menos, a cirurgia vai durar também um tempo menor e, inclusive, o posicionamento fica naquela exata posição planejada por um software do computador associado a uma tomografia. Lembra como a gente fazia cirurgias, né, antigamente, vamos dizer, uma cirurgia cardíaca, abria todo o tórax, né, do paciente. Para fazer uma cirurgia, a gente tinha que fazer uma incisão grande. E hoje em dia a gente não faz umas cirurgias minimamente invasivas. Então, na odontologia também, né? Às vezes são pequenas incisões que não precisam nem de sutura, nem de ponto, né? O paciente sai sem dor, né? Sem edema, são cirurgias grandes que normalmente... Diminui o tempo cirúrgico. Diminui o tempo cirúrgico, inclusive. Casos extremos, assim, a gente tem essa possibilidade de usar essas ferramentas que... Ou os casos mais complexos, né? Não extremos, mais complexos. Que legal. E isso no Vita Center vocês vão fazer todo esse mesmo atendimento e também em questão de área, assim, vão ser só duas salas ou você sempre mantém essa questão de 3 salas para um atendimento com outro profissional? O que aconteceu? Isso é bem interessante, essa tua pergunta, Cris, porque a gente vai mudando com o tempo, né? Não só ficando mais velho, né? Então, a gente vai melhorando. A gente vai melhorando. Então, a gente vai racionalizando espaço também. Uhum. Então, a ideia, no caso do Vita, e eu acho fazendo um parêntese, né? Eu acho que legal da área da engenharia, arquitetura, que uma vez eu vi até um conhecido nosso, um arquiteto, na época da FEISMA, fui numa palestra dele, e ele disse assim que o ambiente de trabalho, ele tem que ter a característica, né? Tem que ter muito parecido com o do profissional. Então, à medida que o tempo foi passando, a gente foi vendo a nossa necessidade e comprando, adquirindo equipamentos que já hoje a gente não comporta no espaço que nós temos. Então, à medida que o Vita veio, a gente vai ter essa possibilidade de dar mais a nossa cara, né, para a clínica, atualmente, eu acho, né, Carol? E também comportar todos esses outros equipamentos que foram adquiridos com o tempo, melhorando o nosso espaço de atendimento. Isso foi bem interessante, inclusive, do ponto, acho, da nossa carreira atualmente. As nossas ter salas, essa mudança. Nós resolvemos ampliar elas, as nossas salas de atendimento para ter mais espaço, porque antes a gente deu uma racionalizada, assim, sabe? Para colocar 3 consultórios no atual onde a gente tem. Então, a gente resolveu fazer 2, embora a gente tenha 2 salas no Vita, fazer 2 salas maiores e mais confortáveis. Né? E isso não tem, né? É só com o tempo, inclusive... Um amadurecimento. O tempo da Illumine, né? Quando a gente trabalhava, tinha a loja de varejo, as pessoas chegavam... Era o primeiro apartamento que estavam fazendo da vida, né? Planejado e tal, daí eu vou chegar lá... Só que tu não vai chegar assim um dia e vai estar tudo pronto e tu vai entrar, é isso que eu... Não, tu tem que ir construindo aquilo, né? Tu vai começar a sentir a tua necessidade, tu vai sentar num lugar, tu vai ver que tu precisa de uma iluminação para uma leitura, tu vai sentar num... E eu acho que isso é a mesma coisa no espaço de trabalho, né? Tu vai sentindo e com a experiência, também, né? Com o equipamentos e materiais que daqui um pouco não comporta mais naquele planejado
Por exemplo, nós temos a clínica atualmente na Policlínica Wilson White, então aquele espaço que a gente tinha no nosso atendimento, já algumas coisas que a gente foi adquirindo, que a tecnologia hoje nos proporcionou para um melhor atendimento, já está difícil. Então agora, com esse novo, com essa nova sala, a gente consegue adaptar melhor ao mobiliário, ao próprio atendimento, né? Sim, sim. Já falando do Vita, né, e o projeto, agora vamos ter que dar spoilers aqui, né, do que vem por aí. Já está quase. O projeto está pronto. Está pronto, né? Falta detalhes agora. Mas, como eu já queria me mudar em novembro, né? Então, ele já está pronto. Acha que o projeto está pronto e depois tu muda. Vamos executar o projeto agora. Calma. O que é legal que até nesse sentido que a gente está falando de evolução dos atendimentos, até a questão da maneira que a gente atende, de sentir o paciente, trazer o paciente um conforto maior, se sentir menos num consultório dentário. Isso foi bastante explorado pelas arquitetas na hora de nós planejarmos. Então, já que tu me perguntou aquela hora qual é o maior desafio, acho, da profissão, que eu acho que é lidar com o ser humano, com a pessoa, principalmente no atendimento que ela está consciente. Então, e isso foi feito toda essa releitura da clínica para ele chegar, e eu acho que o Vita é muito legal nesse sentido, né? Isso vocês pensaram muito bem e nos encantou desde o início do projeto. E essa semana eu escutei de um paciente uma coisa que super, assim, ó, fiquei super feliz. Como a gente sai da garagem, normalmente da onde a gente trabalha, a gente não entra no prédio onde a gente trabalha, né? Então, um paciente me falou assim, ó, ai, que legal, vocês estão saindo de um espaço que trata doença para ir para um espaço que vem de saúde. Ai, que legal. Olha... Cheguei a me arrepiar. Me arrepiei, sabe? Essa semana. Sim. Né? Mas é que é isso, né? A pessoa não quer ir lá se sentindo doente e ir para um lugar que vai deixar ela mais para baixo ainda, né? Tu quer ir lá para sentir essa atmosfera sabe que a gente acolhedora. Não vê não vê muito quando a gente chega, porque a gente acaba chegando por fora, né? Então, isso me marcou, assim, esse espaço que vem. Isso vocês estão pensando também no projeto. No projeto de interiores. A sala de espera, aquela coisa mais aconchegante, né? Aquela luzinha mais morna. Não tem um clima... Não que hoje nós temos um clima gélido, mas à medida que a gente vê o projeto atual no Vita e onde nós atendemos, é gritante a diferença. Assim. Então, essa releitura eu achei interessante. E é uma evolução, da arquitetura, da forma de atender também, né? Acho que as pessoas deixaram de pensar consultórios e clínicas como coisas médicas frias e que, né? Acho que é muito mais humano, né? E tu também nos perguntou da nossa sala. A gente tem um espaço que a gente tem de off, né? Daquela relaxada. A gente já tem aquele espaço no 6º andar que a gente já está pensando nele também. Claro. Né? E a gente estava, inclusive, falando dele esses dias com um dos possíveis operadores do mall, que vai ser muito legal. E eles vão trabalhar com toda a parte de próprio delivery ao meio-dia. E daí eles pensam, não, porque vai ter o médico que vai pedir na sala e tal. E a gente, não, vai ter o médico que vai pedir na sala do Vita Club, porque lá vai ter todo o espaço de uma pequena copa, né? E que vocês vão poder ir lá comer e vai estar com outros profissionais, sem ter muitas vezes que descer até a praça de alimentação, né, do mall, porque às vezes até tem um paciente 1h30, daqui a pouco vou passar pelo paciente, mas eu quero ir correndo lá comer alguma coisa e já subir, então... E isso foram coisas assim, que foram pensadas durante o projeto, né? Pensando não só no cliente final, o paciente que vai usufruir, mas no dia a dia de vocês, né? O Drosop também, né? Pacientes que a gente lida com muitas... do estacionamento, né? Ótimo. Então, então a gente fica, vai mudar para melhor. A gente fica emocionado porque foi tudo pensado, sabe? Tu vê que é tudo pensado com amor, sabe? Isso a Carol deixou bem claro hoje, né? Quando a gente fez as nossas perguntinhas pré-podcast ali. Eu acho que tu é muito emoção, né? Eu acho emoção. A Carol tá emocionada com a ida pro Vita. Olha que maravilha. Não, e tem 2 guriazinhas, né? Que são aí o motor de tudo isso. O motor de tudo isso. A Júlia, que tem 11 anos, e a Alice, que tem 5. Inclusive, as duas foram conhecer já a sala. Já! Primeira elas já foram. Primeira visita, elas estavam lá, parceiras. Claro. A gente passa na frente.
E não tem quem não admira aquela arquitetura, né? Aquela iluminação na frente. E todos os dias, quando a gente sai, né, do estacionamento, a gente olha, daqui a pouco, lá. Qual é o andar de vocês? 5. É o quinto andar. E é de frente ou fundos? É a do fundo. Fundos? É. 513 e 512. Isso aí. Que joia. Não, falta pouco, pessoal. Foi legal que, além da possibilidade que a gente participou acho que foi um questionário antes da obra, né? E até pela nossa proximidade, né? Do Fernandinho, o Jean, a gente teve a oportunidade de ser um dos primeiros, inclusive, a adquirir a sala, né? Então foi bem interessante isso. Então a gente se sentiu muito bem acolhido. Dá para ver que todas aquelas questões que nos incomodam hoje no nosso dia a dia, dentro do local que a gente atende, a gente sente que isso aí vai mudar bastante, né? Inclusive para os nossos pacientes. Então isso aí vai melhorar nosso dia a dia, então, com certeza vai melhorar também nos nossos atendimentos. Isso que tu trouxe é bem bacana, né, Eduardo? Porque, na verdade, o Vita ele foi co-criado por muitas pessoas, né? E que bacana vocês terem feito parte também dessa história e seguir fazendo agora com o consultório de vocês lá dentro. Então, todos os profissionais da saúde que estiveram juntos no processo, né? Então, vocês também ajudaram a construir, né, o Vita. E a gente diz que ele ainda está em construção, né? E eu digo que vocês vão se mudar para lá e as ideias vão surgir e a gente vai ir melhorando, porque, né, tudo que a gente prevê, né, tenta prever o uso, mas claro que no dia a dia pode ser que tenham coisas que vão evoluindo, que vão, né, como melhorando. Como tu conversou, né? Tem que habitar para sentir Isso aí. E já que tu quer uma curiosidade, quando a gente estava decidindo qual sala, era uma imensidão, era um monte. Sabe quando tem muita escolha e tu não consegue... muita opção, tu não consegue escolher? Daí a gente começou qual delas que dava para juntar duas que ficava maior, né? E daí a gente estava em dúvida entre um lado e um outro, né? Para escolher entre o lado que ficava para oeste, o outro para leste, né? E de repente a Siri disse, 512, 513, e a Siri do celular aumentou. Esse mesmo está correto. A gente parou a discussão, está decidido. Está decidido. Pronto, deu de opções, vamos ver quem é que está mais assim. Tinha todas as opções, né? Então... Que legal. Não, tu vê. Joia. E fora o escritório consultório, o Eduardo eu conheço há muito tempo, né? Porque o Eduardo foi colega do meu irmão, então isso faz alguns anos, e desde lá ele sempre foi muito CDF, né? O Dudu era sempre os primeiros da turma, se tu via, ele era... Então, com certeza, o trabalho, a excelência, o resultado que a gente sabe, né? Que não adianta, a cidade não é muito grande, né, pessoal? A gente sabe o boca a boca, né? Só elogios e tal. E é reflexo daquele... Né? Ele era bem CDF. Tipo assim, tu falava... Cris, eu sei, porque tu sabe, a gente sempre competia, nota, né? Você competia. E era assim, ó, aquela facilidade para aprender, ele dá uma lida, já entendi. Que raiva, né? Era esforçado. Eu só conseguia as coisas porque eu era esforçada. Não, mas tá bom. Né? Semana inteira estudando, o Eduardo pega, dá uma lidinha. Tá ok. Né? Vê. Mas tudo bem, mas a gente se esforça, consegue, né? Então tá bom. Esforçado. E aí eu lembro também que sempre na função do esporte, né? Muito esporte e bike, corrida e natação, o que mais? Tênis. Tênis, Não, eu adoro, dentro dos nossos temas de casa, que eu acabei não fazendo, né? Seria a válvula de escape, né? E eu acho que interessante que o esporte, hoje a gente estava conversando também das crianças, né? Relacionamento, né? Eu acho até como negócio, né? Como tu te mostrar, tu te relacionar com as pessoas, te apresentar, né? O esporte agrega muito. Então, o âmbito que tu tá jogando tênis no clube, tu vai te relacionar com aquelas pessoas. Tu tá jogando pádel, vai ter o âmbito do clube do pádel, né? Te apresentar, né? Por isso que eu acho que essa apresentação, né? Como a gente poder se relacionar, eu acho que é importante também, né? É o marketing, o melhor marketing, vamos dizer assim, né? E eu adoro esporte, então se tem um esporte que eu estou envolvido, eu acabo gostando. E é uma válvula de escape, uma maneira da gente também dar uma relaxada, né? Sim. Bem bacana.
Pessoal, agora a gente teve um corte, vocês vão ver que teve um corte. Porque a Carol ficou preocupada porque o Eduardo está prestes a ganhar uma baby em casa, né? Então, assim, se tem muita mensagem aparecendo no celular, pode ser perigoso. É o comportamento de mãe, né? Que a gente estava falando antes. O instinto cuidado, já o tá instinto. ali, ó. Isso aí. Irmã ainda, né? Irmã, Dinda. Irmã Dinda. Tá, Carol, mas tu não vai fugir da pergunta do esporte. Não tem esporte, então não é... O esporte é meio coisa meio difícil, né? Gordinho não pratica muito eu gosto esporte, tanto né? de esporte, Mas que nós somos quem faz essa parte. Ele faz por mim, né? Tu absorve os dois. Ele faz por Entendi, mim. tá bom. Não, mas aí é ficar É com que a vida de mãe não é filhotas, fácil, né? Tu fica correndo pra baixo e pra cima, buscando uma, sendo dentista, sendo professora, dona de casa. Tem uma esteira lá em casa. Mas é isso aí. a Carol, gente vai tirar da saia justa. Vamos falar da estética, que tu trabalha com essa parte e o pessoal gosta bastante. Né? Então, quais procedimentos que você faz na clínica, como que funciona? A gente faz essa parte de toxina botulínica mais para funcional, né? Pacientes que têm dor na TM, tem disfunção Quem temporomandibular. tem bruxismo. Bruxismo, né? Então, às vezes, a gente olha aquele desperdício de botox, mas é muito bom para quem sente dores, né? Relaxa bastante. Inclusive, às vezes, em certos pacientes até afinam o rosto, porque o masseter é um músculo bem potente na mastigação, né? E é a mesma coisa que fazer uma academia a noite inteira, né? Então, quando tu faz a toxina, tu relaxa o músculo e ele deixa de fazer aquela academia de noite. Olha aí, gente, vai ter várias pessoas. Vai bombar a tua agenda depois dessa. Que legal. E essa área, então, é dentro do consultório? Dentro, mesmo? a gente atende em Tá. conjunto também. Inclusive, somos, né, duas áreas que se conectam. Então, a Carol avalia a questão funcional, né, anatômica, para ver se essas estruturas estão nos lugares. Como ela falou, o Botox colabora com diminuir a atividade muscular. E tem um outro dispositivo que a gente chama uma placa de bruxismo, né, que é uma placa mio-relaxante. Ela ajuda também a diminuir essa intensidade e ajuda a proteger os dentes. Então, é uma placa que a gente confecciona para uso noturno, né? Quando o paciente não tá se relacionando, ela dificulta a fala. E, além de proteger os dentes, protege a musculatura, a articulação e diminui até essa atividade de ranger ou apertar os dentes, né? Então, isso é bem interessante. Tu com teu canino, tu não faz isso. Tirar o canino. Isso tu não faz. Não, tá lindo o canino. Tá lindo o canino. Dela. Pontiagudo assim, tu não faz bruxismo. É um assunto paralelo também. Porque, além de tudo isso, eles fazem todo esse... É uma avaliação da estética. Isso. Então, a gente faz uma análise do contorno, do sorriso, né? Também tem dispositivos para a gente fazer. Todo mundo começou a observar meu canino. Tá aqui, ó. Não, tá lindo. Que poderia deixar ele reto ou continuar sendo um canino. Não, normalmente quem tem o canino reto é que é um paciente bruxoma, né? Que faz esse bruxismo do apertamento. Mas é que nem serrinha nos dentes e embaixo. desgasta. Né? Exatamente. Então, uma pessoa leve. né? Cris, tu não não tenho 2 filhos em casa, não. Tá tudo sob controle. Eu boto uma tala, uma borrachinha. Assim. Protege. Mas isso é bem interessante que tu comentou, né? Porque hoje tem um apego muito de estética, né? Então, redes sociais, tá todo mundo tirando uma foto, produzindo a foto para aparecer muito bem nas redes, né? Ou num podcast, né? Que tá bem. Então, e a gente vê, tem muita literatura mostrando muito sobre tratamento hoje em dia, né? Tem muito profissional indo através da vontade daquele paciente, né? E daqui um pouco essa falta de orientação técnica e profissional nossa, eu acho que a gente tem o dever de dizer, cara, tá lindo o teu canino, Cris. Tu não precisa cortar o teu canino. Não vou ganhar mais alguns... Ele é natural, é bonito um dente natural. Claro, tem pacientes que têm uma necessidade, conforme a gente falou do bruxismo, que teve muito em alta agora com a pandemia, né? Muitas pessoas estressadas, questão mental, né? Associado a essa disfunção.
rangeram muitos dentes, quebraram ou já vem de um excesso de trabalho, uma carga, né, diária, a gente acaba descontando em nós mesmos, né? Então, relaciona também o esporte, a importância de a gente ter essas válvulas de escape. A gente acaba arranjando os dentes, acaba modificando essa morfologia. Então, as pessoas vêm nos procurar. Tem várias maneiras de rever isso. Hoje, a gente tem tratamentos como a própria resina composta, né, fazer uma reanatomização desse sorriso, ou até, em casos mais, né, maior necessidade, as próprias lentes de contato ou facetas de cerâmica que vem para melhorar esse contorno. No site de vocês, isso. né? Legal. Então, mas acima de tudo, eu acho que é importante sempre fazer a avaliação, né, com um profissional que a gente confia, né, que tu sabe que nem sempre o interesse sobre fazer o tratamento, né, vai em primeiro lugar do que aquela necessidade do paciente. E tu explicar, olhar, porque a gente não vem de uma forminha, né? Então, eu digo a dentadura, né, que também a gente faz, é da área da prótese, é dentes que vêm pré-fabricados, que é montado naquela dentadura e pode ser montado de formas diferentes para tornar aquela característica mais intrínseca do paciente. Então, hoje em dia, todo mundo quer fazer lente de contato, é quase todo mundo botando aquela mesma dentadura. Não sei se vocês já olharam isso, porque isso é a queixa que vem para nós no nosso consultório. Eu tenho vontade de fazer, mas eu olho aquela da minha amiga, é igual a do outro, é igual a do outro. Então, muitas vezes, o dentista já está em tratamentos em série, faz todo mundo igual, né? Então, essa personalização, esse cuidado, a gente tem essa possibilidade de fazer, de tornar as coisas os tratamentos mais naturais, né? Então, a natureza é linda por si só, né? Um dente é lindo por si só, principalmente para a gente, né? Então, essa característica natural, a gente não pode, acaba perdendo. Os materiais são ótimos, tem o poder disso, mas se vem do paciente aquela característica que quer ser produzido em série, sorrisos, basta a gente orientar, né? Talvez convencer, um clareamento por si só, que a gente também realiza, né? Parece um procedimento tão simples, né? Fazer um clareamento, mas já dá um resultado estético de grande valia. Eu acho que é bem interessante ressaltar esse ponto de vista nesse sentido. Isso tem tudo a ver com o que vocês falaram lá no início da característica da clínica, né? De ser algo bem personalizado e é aquele paciente, né? Aquele paciente, cliente cada tem as suas necessidades, o tom do branco, isso, né? Não precisa chegar no pacientes total às white. vezes mais idosos, né? Não dá para botar um dente muito branco, que vai ficar aquela coisa mais artificial, né? Isso a gente tenta. E a gente vê, né, aqui no Brasil, eu acho que é uma... Apelo estético maior. É muito, né? Tu vai para fora, tu vê se a maioria das pessoas tem os dentes tudo meio acavalado, já às vezes são um pouco mais amarelados, não tem tanto europeu, cuidado. Né? A nossa, vamos dizer, é muito americana. O americano tem, assim como também não tem, né? O brasileiro, ele entra nessa onda do americano, porém, tu vê na Europa, assim, às vezes a falta de um dente não incomoda. E são pessoas que daqui a pouco têm condições de fazer um tratamento simples, que é, né, dentro de um padrão, fazer um implante, fazer uma prótese, né, as pessoas não se importam, são apegadas nesse sentido, né? É bem interessante. E o brasileiro... A gente pode ficar... Viu? A gente está aprendendo muito, né? Sim, nossa, é muito aprendizado, né? Cada talks, cada convidado. Hoje a gente saiu craque agora em odontologia. Muito bom. E já falamos bastante do Vita, mas igual para encerrar, assim, quais são as expectativas de vocês? Como é que tá o coração aí, Carol? A emoção? Eu tô ansiosa, já tá empacotando os livros? Quase. Eu já tava começando a empacotar e me cortaram. Eu achei que novembro já ia chegando. A Carol, desde o início do projeto, eu dizia, calma, Carol, calma. Eu sou muito ansiosa. Eu acho que é por isso Mas que... Mas passou rápido, né? Passou muito rápido. E a gente vê evolução a cada dia. Até, inclusive, a gente via, né? A obra nunca parou. Dia de chuva, né? Dia de... Às vezes estava uma tempestade lá e o pessoal concretando lá, Vita. Isso nos deixava mais tranquilos, assim. Eu que sou ansiosa, né? Tá aí, ó, novembro.
altíssimo, porque a gente vê maquete, a gente vê projeto, a gente vê os projetos em 3D. Mas quando a gente pisa lá aí dentro... materializar as coisas é tudo que a gente quer, né? Então... Eu lembro que vocês surpreenderam, vários clientes se surpreendem, né? Justamente por isso, por não lembrar direito até a posição da sala, da entrada da iluminação natural. E agora eu lembrei da visita de vocês Isso mesmo. mesmo. Que bacana que daí com a ajuda dos nossos amigos, né? Eles já, quando a gente teve a oportunidade... Aqui vai ter uma vista, porque pega o fundo, né? E a gente agradece as dicas aí do pessoal né, que nos ajudou, que realmente a vista ali ficou bem bacana, né? O pessoal vai poder conhecer. Isso, porque às vezes tu tá no calor da escolha ali, né? São tantas coisas que tem que analisar. A gente que tá... área. Tu tem respirando o projeto há anos, tu já consegue, né, isso, sim, materializar. Qual é o andar, onde é que tá, o sol, posição solar, a luminosidade. Então, porque na nossa área, e isso é bem interessante, acho que tu presenciou, né, Letícia, as nossas discussões lá. Aqui tem que ser o Eduardo, porque que tem mais luminosidade, trabalha com estética. A Carol ali vai ter luminosidade, mas aqui vai ter um movimento do sol, então isso é bem também interessante, que à medida que a gente começa a pensar nisso, já se vê atendendo lá. Não tem como, né? Não tem como. Nossas arquitetas desenhando um dia essa cadeira, e a gente já se imaginando, trabalhando lá. Não, e depois a gente vai fazer, então, um talks, depois de ocupado lá o espaço, para saber como é que está sendo, né? E sempre com planos para o futuro, né? Claro que tu já disse que não quer mais sair lá, tudo bem, não vão sair, mas, né? Sempre tem as novidades aí, a gente vai compartilhando com todo mundo. Tá, pessoal, mas muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, né, Letícia? Já faz um tempinho aí que a gente está namorando eles para virem. Mas a gente escolheu o dia do dentista. Mas era isso que eu ia exatamente. dizer. A gente mudou tanto essa data para chegar aqui nesse dia. Então, já aproveitar e parabenizar vocês aí pelo dia, né? E outros profissionais também que vão estar nos escutando. Não vai ser o dia que a gente vai colocar, né? O podcast está sendo gravado, mas a gente está celebrando aí o dia de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todo mundo, por quem está nos escutando. Continuam nos assistindo, né? Se inscrevam no nosso canal. A gente está trazendo diversos profissionais aí da área de saúde, pessoas que estão vestindo a camiseta aí do Vita Center para a gente proporcionar algo muito bacana aqui para a nossa cidade, para a nossa região. E é isso, né, Leti? Isso aí. Tá bom? Obrigada e até a próxima.